acompanha aqui meu canal sabe que a minha temporada menos favorita de Stranger Things é a terceira. E assim, eu já fiz literalmente um vídeo de meia hora falando do porquê que eu não gosto da terceira temporada de Stranger Things, porquê que eu acho ela a pior de todas. Tem algumas coisas positivas, é claro, né? Não vou mentir. Só que pra mim o saldo é mais negativo do que positivo. E aí um dia eu recebi a sugestão, né, de alguns inscritos falando: Miss, como é que você refaria ali, né? Faria novamente a terceira temporada de Stranger Things. O que você tiraria e o que você manteria pra ficar bacana aí pro seu gosto? Então eu decidi ativar aqui as minhas habilidades profissionais de roteirista, escritora e etc. E eu resolvi reescrever a terceira temporada de Stranger Things. Vamos ver se vai ficar uma coisa legal ou não, né? E é claro que no final desse vídeo eu vou querer saber de você, se você vai preferir a minha versão ou a versão ali que foi feita em Stranger Things mesmo, né? Com todos aqueles acontecimentos. You want to see real crazy? You disrespect me again. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo especial, né? Um vídeo diferente. Hoje a gente vai refazer a terceira temporada de Stranger Things, então eu vou conseguir corrigir algumas coisas que eu achei muito errado na temporada. Eu não vou alongar e falar aqui justamente as coisas que eu achei zoada na terceira temporada. Pra isso tem um outro vídeo, ó, que eu vou deixar aqui no card, que você pode ver e aí sim ficar antenado. Eu diria até que é legal, caso você não saiba das coisas que eu não gosto da terceira temporada, você vê esse vídeo antes de assistir esse vídeo aqui, que é meio que um complemento, né? Você vai entender o porquê que eu tô sugerindo algumas das coisas que eu vou falar nesse vídeo. E é claro que antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim você me ajuda demais. Você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E pelo amor de Deus, né, gente, não preciso nem comentar que isso daqui é a minha opinião, é o meu ponto de vista, é as coisas que eu mudaria. Mas eu também faço um adendo aqui, né? Eu não vou fazer mudanças muito drásticas. O que eu quero dizer com drástica? Eu quero dizer que eu vou fazer algumas mudanças pontuais pra tentar manter aquilo que eles já tinham criado na série. Então, por exemplo, tem algumas coisas que foram criadas na série com um intuito. E eu não gostei da forma que eles fizeram aquilo, né? Então, o plano era bom, a execução era ruim. Aí, o que eu fiz? Arrumei a execução do negócio. E eu mantive tudo baseado no meu conhecimento de roteiro, no meu conhecimento de escrita, pra ficar assim o mais perfeitinho possível e oferecer aí uma alternativa, né? A gente vai estar brincando aqui praticamente, né, gente? Não tem como reescrever a terceira temporada. É só uma brincadeira aqui, vamos ver como é que vai sair isso daqui. Spires? Bom, a terceira temporada ela foi construída muito pra você mostrar o lado da puberdade dos personagens, né? Eles vão passar de uma fase ali infantil pra um momento adolescente, né? A galera tá crescendo e tudo mais, então eu vou manter isso daí. Bom, a primeira coisa que eu faria pra eu mudar essa situação é que lembra aí que o Mike, ele mente pra Eleven na terceira temporada e isso causa um término? Beleza, vamos trabalhar com um término, que eu acho que é uma situação que a gente pode aproveitar. Personagens podem crescer individualmente a partir disso, só que a mentira que foi usada ali na terceira temporada, pra mim foi muito borocochô, gente. Pra mim o Hopper, ele não importa se ele fosse o pai protetor e todo esse tipo de coisa. O Hopper, ele não ia simplesmente jogar o Mike contra a Eleven, sair comemorando por conta da filha dele tá triste, esse tipo de coisa. Eu não vejo o Hopper como um personagem assim, que comemora quando a filha tá triste, né? Que vai cantando no carro pra fazer uma piadinha. Considerando o final da segunda temporada, que o Hopper se desculpa com o Mike, né? Por ter deixado o menino preocupado, depois dele perceber que a menina ali, a Eleven, era muito importante pra ele, eu vou trabalhar com a ideia que o Mike e o Hopper são parceiros, eles são brothers, e que os dois têm um objetivo em comum, que seria proteger a Eleven, né, fazer com que ela fique bem. Então o que eu faria, né, eu faria o Hopper sair numa jornada ali com a Joyce, né, igual acontece na terceira temporada mesmo, só que assim, primeira coisa, o Hopper não duvidaria da Joyce, ele não ia ficar com aquela crise de ciúme, ele não ia ficar duvidando o que a Joyce ouviu ou deixou de ouvir, o que ela percebeu ou deixou de perceber no Zima. Não, o Hopper não vai duvidar da Joyce. Isso pra mim nunca fez sentido dele ficar duvidando ali da mulher. Considerando isso, o Hopper e a Joyce sairiam pra descobrir o que tá rolando ali em Hawkins, né? Se são coisas que vão envolver um mundo invertido, vai envolver a Rússia, o que tá acontecendo. E com isso, o Hopper ficaria ausente. Só que não antes de avisar ao Mike. Sim, o Hopper, na minha versão, avisaria o Mike o que ele ia fazer e pediria para o Mike não falar
vai pra Eleven, porque isso pode colocar a Eleven em risco, ele não sabe o que ele vai descobrir. Se for coisa do mundo invertido, se for coisa do governo, o Hopper tá protegendo a Eleven, ele não quer que a menina corra risco. E ele pode usar isso de argumento com o Mike, né? Você vai me ajudar a proteger ela, não é pra isso que você tá aqui? Você não queria ser útil, Mike? Então, você vai me acobertar nessa mentira aqui. E dessa forma, o Mike mentiria pra Eleven. Você manteria essa coisa da mentira na terceira temporada, só que colocaria uma causa mais nobre. E não ia mudar drasticamente o personagem do Hopper, que foi uma coisa que aconteceu na terceira temporada no meu ponto de vista. Eventualmente, a Eleven descobriria essa mentira, né? E ia rolar a separação ali do Mike e da Eleven, igual acontece mesmo na terceira temporada. O que já faria a gente entrar na narrativa de puberdade aqui, né? Então você vê que eu não mudei o resultado, eu só mudei a execução. Outra coisa que seria interessante é que o Lucas não seria esquecido no churrasco, gente. Ele não seria um personagem esquecido por aí. Lembra desse lance da mentira que a gente tava falando aqui agora? Então, o Lucas participaria desse negócio da mentira junto com o Mike. Porque o Mike ia precisar falar pra alguém, ele ia precisar compartilhar isso com alguém. E nada mais justo que essa pessoa ser o Lucas, já que a gente tá seguindo o modelinho da terceira temporada, né? O Lucas e o Mike estão em situações semelhantes, né? Estão em fases da vida semelhantes. Então, eles seriam os parceiros ali a dividir essa mentirinha. Outra coisa que isso ia afetar, né, é que a Max e a Eleven, na minha versão, elas não iam ficar amigas do nada. A amizade dessas duas personagens é muito importante, é essencial, eu diria, né? Muito importante mesmo. Então, eu gostaria de manter, claro, né? E eu lembro muito bem que na época da segunda temporada, todo mundo ficava teorizando como essas personagens iam ser amigas. E na minha visão, os roteiristas simplesmente escolheram a pior maneira delas serem amigas, sabe? Foi uma coisa que pra mim não fez sentido. Em um momento a Eleven tá se recusando a apertar a mão da Max, no outro momento ela tá desabafando ali, sentada na cama da Max, sabe? Pra mim é uma coisa muito sem nexo. Foi uma intimidade que foi adquirida ali de uma forma muito rápida que eu não vi muito sentido. Eu só aceitei, sabe? Assim como todo mundo. Então o que eu faria, né? Considerando que na segunda temporada a Eleven via a Max como uma ameaça, né? Ela ficou com ciúmes ali. Então na terceira temporada você teria que mostrar que a Max não é uma ameaça. E justamente pra gente não construir coisas muito trabalhosas, que precisaria reestruturar várias narrativas ao mesmo tempo, vamos fazer uma coisa mais simples. Seria só você mostrar o Lucas e a Max juntos de fato na terceira temporada. Só isso. Mostra eles juntos na frente da Eleven, porque assim a Eleven ia identificar que a Max não é um perigo pro Mike, sabe? Não é um motivo pra ela ter ciúmes do Mike. Dessa forma, a Eleven veria a Max pelo que ela é, né? Que assim, não fazia sentido ter ciúme da menina. E aí as meninas poderiam se aproximar e você teria mais contexto pra essa aproximação. E lembra que eu falei que o Lucas seria meio que um comparsa do Mike nessa minha versão? Então, isso faria com que o Lucas não contasse pra Max aquilo que o Mike falou pra ele, né? Essa questão da mentira. E a Max e a Eleven estavam ficando próximas, né? O Lucas justamente não iria contar as coisas pra namorada com medo que ela batesse a bola ali pra Eleven. Ou seja, teríamos um cenário aqui que os dois namorados estariam mentindo, digamos assim, né? Para as namoradas. O que deixaria as duas eventualmente muito bravas, o que faria elas se aproximarem e aí sim a gente teria aquelas cenas no shopping que a gente viu. Aí sim a gente ia ter intimidade o suficiente pra Eleven ficar desabafando ali sentada na cama da Max. Porque as duas estariam unidas pelo ranço, basicamente isso. E ficaria uma coisa com temática de puberdade, né? São duas adolescentes que meio que se uniu ali pra falar mal dos meninos. Só que não seria uma coisa besta do tipo, olha, mentiu sobre a avó dele. Não, seria uma coisa que teria um pouco mais de peso e também, mais importante de tudo, não vilanizaria nenhum personagem. Você não ia encontrar culpado nessa situação. Ia ser um momento ali que, dependendo do ponto de vista, você ia tomar um lado, o que eu acho muito mais interessante. Em questão do plot adulto, eu acho que o Murray participaria sim da narrativa, mas o Alexei, ele não existiria, gente. Ou ele não existiria, ou você teria diminuído bastante o tempo de tela dele. Porque, na verdade, na minha versão aqui, a Rússia, ela não seria explorada nessa totalidade que foi na terceira temporada. Porque considerando que a gente sabe agora que a Rússia não serviu pra nada na quarta temporada, numa questão assim que, olha, tem partículas do Mind Flayer lá na Rússia, tem Demogorgon lá na Rússia, e você não entendeu até agora como é que isso aconteceu, que provavelmente, né, de acordo com as novidades que estão saindo aí de Stranger Things, isso não vai ser uma pauta na quinta temporada, então eu posso considerar que se isso não teve utilidade, eu vou descartar. Só que ao mesmo tempo, sempre houveram referências à Guerra Fria em Stranger Things, desde a primeira temporada. Então eu manteria o plot da Rússia na questão da referência. Basicamente, o que eu ia fazer? Como eu disse, tira o Alexei, ou diminui a participação dele. O Hopper
Hopper e a Joyce achariam documentos, né, que poderiam explicar o envolvimento russo, o interesse russo no mundo invertido, e esses documentos, essa investigação que a Rússia estaria fazendo em Hawkins, ia ser acobertada pelo prefeito, igual acontece na terceira temporada mesmo, né? Dessa forma, o Hopper veria um link ali, né, entre o prefeito de Hawkins e a Rússia, da mesma forma que acontece na terceira temporada. Então você vê, eu mantive o mesmo resultado, só que eu diminuí a participação da Rússia. Então, basicamente, a gente teria ali um laboratório russo, toda aquela coisa que a gente viu, só que isso não seria um grande auê, sabe? Não seria uma coisa assim de mega descobertas. Você não veria elementos que você não sabe explicar. E tudo isso seria explicado através de documentos que linkam os personagens. Da mesma forma que o Hopper aprendeu a história toda da Terry Ives olhando jornal na primeira temporada. Não ia precisar criar um personagem como o Alexei só pra explicar isso pra gente. Considerando que a gente ainda teria um laboratório ali, né, uma questão de, olha só, esses documentos tá falando que em tal lugar de Hawkins você tem uma máquina sendo construída, que o prefeito deixou, ó, tem um cara russo andando aqui pela cidade, fazendo umas pontas aqui e ali. Você tem um pequeno envolvimento russo, naturalmente você terminaria a temporada com a máquina explodindo também. Então o final seria igual. Você só diminuiria a importância, pra vocês verem que eu não tô fazendo umas alterações bruscas, é isso que eu quis dizer no começo. Eu não tô, tipo, mudando o final ali da terceira temporada ou o final dos plots, eu tô mantendo tudo. Inclusive, se você quisesse manter esse plot futuro aí do Hopper ser isolado de todo mundo, você podia fazer o Dr. Owens encontrar ele no final ali da terceira temporada e ele isolar o Hopper em algum lugar do mundo, sem precisar ser a Rússia. E aí você faria toda aquela aventurinha da Joyce, procurar o Hopper e tudo mais. Você nem ia precisar mudar isso. Já que o assunto da Rússia ia morrer ali na terceira temporada mesmo, a gente não ia perder mais tempo. Outra mudança que eu faria é que o Dustin não ia ficar o tempo todo com a galera do Scoops Ahoy. Uma coisa pra mim que enfraqueceu bastante o personagem do Dustin, o que me deixa bem triste, né, porque eu amo esse personagem, é que, gente, ok, a gente já explorou o Dustin com o Steve, por favor, deixa ele com os amigos dele mesmo. Eu sinto falta dessa dinâmica e é um dos motivos que eu mais tô ansiosa aí pra quinta temporada. Então, assim, o plot do Scoops Ahoy ia ser praticamente o mesmo. Você ia ter lá o Steve, a Robin no shopping, servindo sorvete, toda aquela coisa. O Dustin iria descobrir o sinal russo, igual aconteceu mesmo, ia falar para o Steve, só que aí, que na minha narrativa, as coisas iam mudar. Depois do Dustin falar sobre o sinal russo pro Steve e pra Robin, na minha versão, ele iria se aliar aos amigos e falar pros amigos o que estava acontecendo, mesmo que ele se sentisse jogado de lado. Eu iria colocar o Dustin com o grupo ali principal dele até os eventos da sauna. Pra mim foi um crime o Dustin não estar nos eventos da sauna junto com a galera. Enquanto isso rolava, o Steve e a Robin iam estar lá decodificando aquela mensagem russa. E eu ia deixar o estrelato ali pra Robin mesmo. A Robin que ia descobrir, igual aconteceu na terceira temporada, aquela cena fantástica, né? No refeitório, linkando as coisas, tudo mais. Isso tudo ia se manter, só que o Dustin não ia estar lá e a Erika também não. Após esses eventos aí da sauna, o Dustin iria com a galera ali até a casa da senhora Driscoll, né? Pra perceber as coisas estranhas que estavam rolando. E depois, quando o pessoal tivesse combinando de ir pro hospital, o Dustin voltaria lá pro shopping. Porque, afinal de contas, ele tinha deixado uma tarefa pro Steve, né? E ele precisava atualizar das coisas que estão acontecendo. Na minha cabeça, gente, todo mundo que passou pelo mundo invertido tem que dar updates pra todo mundo, sabe? É uma coisa muito simples. Igual fizeram na quarta temporada, né? Que o pessoal começou a se encontrar muito rápido em Hawkins assim que percebeu que tinha alguma coisa estranha. Então, na terceira temporada teria essa regra também. E aí, sim, quando o Dustin se reunisse novamente ali com o Steve e com a Robin e que visse a mensagem junto com eles, aí voltaríamos a toda a trama ali do Scoops Ahoy. Aí sim o Dustin ficava lá com a galera enquanto o restante ficava no hospital resolvendo o resto das tretas. A única coisa que eu mudaria do restante do plot do Scoops Ahoy é que o Dustin não invadiria a base russa, porque eu achei isso aí um pouco forçado. Eu faria ele utilizar a inteligência dele para ele sabotar de alguma forma a base, criar uma distração, qualquer coisa assim, já que ele tava nos dutos, né? Ele tava nos dutos, ele tem todo o plano do negócio, sabe aquela planta arquitetônica lá com todos os dutos, todas as coisas certinhas do shopping? Então, usa aquilo pra alguma coisa, faz o Dustin ser esse personagem inteligente que a gente já sabe que ele é. Seria muito mais crível você fazer isso do que você colocar uma criança com uma arma de choque invadindo uma base russa, né? Eu acho que isso foi um pouco demais, então eu mudaria. E por último e não menos importante, gente,
eu não faria o personagem do Mike ser vilanizado na terceira temporada do jeito que ele foi. Sabe por quê? Porque eu colocaria mais cenas entre o Will e o Jonathan, porque esses dois personagens são muito próximos, né, os irmãos ali. E eu criaria uma cena que seria possível os irmãos falarem sobre suas inseguranças. Você lembra que o Jonathan e a Nancy, eles brigaram, né? Teve toda aquela questão do emprego, de necessidades e tal, o que a gente vai fazer do futuro. As prioridades de cada um estavam um pouco diferentes. Então, eu faria o Jonathan se abrir sobre essas inseguranças com o Will. E isso seria um gatilho perfeito pro Will falar das inseguranças dele, né? Adiantar um pouco daquela conversa da quarta temporada. Ele podia falar, inclusive, que ele se sente numa fase diferente dos amigos dele, que ele sente que por conta do tempo que ele passou no mundo invertido, ele perdeu uma fase da vida dele. Dessa forma, você evita de vilanizar o próprio Will também. Porque no fandom de Stranger Things parece que é assim, né? Ou todo mundo odeia o Mike, ou a galera acha o Will chato. E isso é culpa dos roteiristas, gente, sabe? Simples assim. Você poderia ter evitado esse tipo de reação pros personagens. Você podia ter feito o Mike parecer compreensivo e o Will parecer saber da situação, mas não se sentir satisfeito com a realidade dele. Só que por falta de conversas, isso fica pouco evidente. Eu não vou nem falar que não fica evidente, porque está evidente. Mas talvez precisaria de um pouco mais. Depois dessa conversa do Will e do Jonathan, o Jonathan poderia aconselhar o Will a falar isso pros amigos dele, né? Tipo, pô, são seus amigos, você já tentou falar sobre isso com eles? E aí sim você teria a cena da discussão entre o Mike e o Will, toda aquela preocupação, todo aquele momento que estava acontecendo. Inclusive, você poderia adiantar também um pouco da conversa que o Mike teve com o Will na quarta temporada, sobre ele ter mentido para proteger a Eleven, porque talvez essa seria a única utilidade que ele teria, já que a Eleven é toda super poderosa e ele se sente meio bosta perto dela. Poderia ter adiantado isso um pouquinho. E aí, novamente, se você fizesse uma conversa dessa, você não colocaria uns embates desnecessários que rolou na terceira temporada. E também iria desenvolver os personagens muito melhor sem alterar o resultado, que é o mais importante aqui. Então você ia fazer o Will correr lá na chuva, destruir o Castelo Byers, ia ter tudo isso. Só que o contexto seria muito mais elaborado e você não conseguiria colocar culpados, sabe, na situação. E de resto, pessoal, eu não alteraria mais coisas na terceira temporada. Isso seria suficiente pra mim, pra balancear a temporada num nível que você veria a puberdade dos personagens e ao mesmo tempo, como eu falei, né, que foi o que eu mais foquei aqui fazendo esse roteiro. Você não muda o resultado das coisas, você só dá mais contexto. Se você fizesse isso, a quarta temporada continuaria normal, continuaria com os mesmos tipos de plot. Você talvez até aprofundaria mais algumas conversas, o Jonathan teria mais relevância, os problemas que o Jonathan tem teria mais relevância, o Mike não seria vilanizado, o Will não seria vilanizado, o Dustin teria aquela dinâmica com o grupo dele. Então essa seria a minha versão da terceira temporada de Stranger Things. Mas e aí, você gostou? Eu quero saber o que você gostou, o que você não gostou, o que você manteria da forma original. Talvez você possa reescrever algum dos tópicos que eu montei aqui hoje. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber, eu vou querer ler tudo que vocês estão falando aí. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!